Olá, seja você muito bem-vindo à TV Câmara. Há 200 anos, o Brasil vivia sua primeira experiência parlamentar. No dia 3 de maio de 1823, foi instalada a Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, no Rio de Janeiro. Essa data deu origem ao Dia do Parlamento, que nos dias atuais é composto pela Câmara dos Deputados, onde estamos, e pelo Senado Federal, que é nosso vizinho. Embora tenha sido dissolvida 6 meses depois, aquela Constituinte é reconhecida por historiadores como o início do poder legislativo no país, pois reuniu deputados eleitos para elaborar uma Constituição e dar ao Brasil, recém-independente de Portugal, um novo ordenamento jurídico. Ao longo de 4 programas, nós vamos conhecer melhor o que foi proposto e discutido naquela época. Iremos aqui receber convidados que são especialistas renomados com as mais diferentes visões daquele período para nos ajudar a entender um pouco melhor o que aconteceu naquele início do século XIX. E vamos, com a ajuda deles, descobrir que muitos dos temas sociais, econômicos, políticos e do ordenamento jurídico do Brasil, que foram discutidos lá em 1823, são hoje pautas presentes e ainda discutidas na nossa sociedade. E que várias mazelas, mesmo depois de 200 anos, continuam sem um desfecho positivo. Convido você a nos acompanhar por esses 200 anos de história. Eu sou William França e este é o Ponto de Vista. No programa de hoje, o primeiro dessa série, o Ponto de Vista Especial recebe 2 ilustres convidados que vão nos ajudar a entender o que aconteceu naquele começo do século XIX, pouco depois de o Brasil ter declarado sua independência de Portugal. São eles a historiadora, ensaísta, escritora e pesquisadora Isabel Lustosa. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer. Muito bem. E também o cientista político e consultor legislativo da Câmara, Márcio Rabá. Seja bem-vindo. Obrigado, William, pelo convite aqui para o Ponto de Vista. E uma satisfação estar com a professora Isabel Lustosa. Né? Muito bem. Já já a gente conversa um pouquinho, mas antes eu vou me deslocar aqui para o lado, porque a gente tem aqui no estúdio um convidado especialíssimo. Em cada um desses 4 programas especiais, além desses especialistas que vão nos ajudar a compreender a nossa história, teremos também a, digamos, visita de importantes e raros documentos, todos originais, que registraram os feitos e as histórias daquela Constituinte. Hoje, neste primeiro programa, temos a presença ilustre do projeto de Constituição de 1823, com 212 artigos e 37 páginas. Este é o único, original, e integra a documentação da Constituinte de 1823, que é formada por 3.697 documentos. Ele é todo manuscrito e também é chamado de códice, ou livro de registro de propostas. É importante frisar o seguinte: essa é a primeira vez que ele deixa o cofre forte dos arquivos de documentos raros aqui da Câmara e vem para fora e vem aqui para o nosso estúdio. Daqui a pouco eu conto mais um pouco sobre ele e sobre os outros documentos que integram o nosso excepcional arquivo aqui da Câmara dos Deputados. Eu vou começar agora a nossa conversa, vou receber aqui a professora Isabel Lustosa, historiadora, ensaísta, escritora, pesquisadora integrada ao Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa desde 2020. Foi pesquisadora titular do Centro de Pesquisas da Fundação Casa de Rui Barbosa por 30 anos, tendo também trabalhado no Museu da República e no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro, o IFAM. É especialista em História Política e Cultural Brasileira. Seja muito bem-vinda novamente, professora. Eu queria saber da senhora, o Brasil daquela época estava pronto para discutir um documento e uma situação tão importante como uma Constituinte que resultou neste documento? Bom, o Brasil vinha de um processo que começa em 1808, né? Quando a mudança da sede da monarquia portuguesa passa de Lisboa para o Rio de Janeiro, tudo se transforma. Essa relação, a partir daí, o Brasil já não pode mais se chamar de colônia de Portugal. Todo o aparelho de Estado é instalado lá no Rio de Janeiro.
Então, uma mudança desse nível, ele muda a cara do Brasil. A partir daquele momento, o rei decreta logo a abertura dos portos. Significou a morte do comércio de português. Portugal, além de estar invadida pelos franceses, perdeu a vaca leiteira, né, da sua economia, que era o Brasil. A abertura dos portos significava que o Brasil, que antes só vendia e comprava através de Portugal, passa a se relacionar com o mercado, com o mundo, com a Inglaterra principalmente. E isso quebrou a economia portuguesa, e a elevação do Brasil a reino em 1815, quando ficou claro que Dom João VI queria era ficar no Brasil, ele estava adiando a volta e deixou quase declarado que ia ficar, e isso transtornou os portugueses imensamente, porque a esperança da volta do rei era também a esperança da volta da situação anterior, né? Da volta do comércio, das coisas. Então, essa decisão, né, que não é oficializada, mas na prática o rei casa o filho, o herdeiro do trono aqui com a arquiduquesa Leopoldina da Áustria, é coroado, né? Tem uma série de festas e decisões que marcam a centralidade do Rio de Janeiro como capital do Império Português. E aí, em Portugal, começam as movimentações contra essa queda de status absurda, né, que foi, e a ponto dos portugueses dizerem que eles tinham se tornado colônia do Brasil, colônia do Rio. Tinha invertido o Rio, o Hipólito da Costa vai dizer o Rio tornado metrópole, Lisboa tornada colônia. Então a reação tem a ver com isso e tem a ver com a difusão das ideias liberais, do constitucionalismo no mundo, que vinha desde a independência dos Estados Unidos, mas que criou e que na Revolução Francesa revolucionou de fato as monarquias absolutistas, e o mesmo Napoleão, sendo o período napoleônico sendo um período autoritário, ele foi marcado pela difusão dos códigos de leis para o Código Napoleônico. Então, a ideia de Constituição passa a ser a matriz da nova ordem liberal, da ordem liberal que nascia, muito inspirada no modelo inglês. Então, esses são os antecedentes, né? Essa escola liberal, constitucionalista, que pegava a elite intelectual brasileira também, que vai plantar as bases de um processo que vai dar nessa Constituinte, mas antes disso na independência. A independência tem outros fatores que a gente fala depois. Já já a gente volta. Eu queria agora passar para o nosso segundo convidado, Márcio Rabbar, graduado em Direito pela Universidade de Coimbra, mestre e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal Fluminense. É aqui consultor legislativo aqui da Câmara dos Deputados, nosso colega, na área de Ciência Política desde 1983. Márcio, eu queria saber de você, a Assembleia Constituinte é realmente o momento da constituição do Parlamento brasileiro? Bom, eu não tenho muita dúvida de que sim, né? É um fato, inclusive, histórico muito claro. Todo esse período, como foi bem lembrado, né, ele foi fundamental para a Constituição do Brasil, desde antes, né, desde a chegada da família real, é um marco importante. As conjurações anteriores já tinham uma importância, né, nos vários estados, não, né, nas várias províncias, capitanias até. Mas para o parlamento, esse é o momento fundamental. Nós tínhamos tido o antecedente das cortes, né, mas as cortes se reuniram em Portugal, lá em Lisboa. Aqui foi o primeiro momento que, diria, a elite regional brasileira se reuniu para pensar o país. E isso é o parlamento, né? Isso é o parlamento. Naquele momento ainda muito elitizado, né? Reforçando a ideia de que eu trouxe no começo, mas uma elite que naquela conjuntura ela foi um pouco ousada. Eu me lembro que quando teve os 190 anos do parlamento, eu fiz uma pesquisinha e tal, e encontrei uma formulação do Florestan Fernandes, que sociólogo paulista importante, né, que não é propriamente um fã da elite brasileira, e ele, falando especificamente desse período, dizia que nós saímos da situação colonial com um Estado já relativamente moderno, com potencial de se tornar um Estado moderno,
e uma elite muito confiante e muito aberta ao mundo. Ele até depois termina dizendo que, infelizmente, não tivemos outros momentos em que as camadas governantes no Brasil tivessem essa confiança, né, essa clareza de que está num momento de grande mudança. Eu acho muito interessante isso, né? O próprio Florestan tem essa noção de que aquele momento foi um momento de grande ruptura, né? Ao contrário do que às vezes a gente mesmo pensa, né? A senhora concorda? As elites estavam imbuídas desse avanço todo? É um avanço relativo, né? Porque, na verdade, as elites do mundo, principalmente a burguesia, que esteve na origem da Revolução Francesa, foi uma revolução burguesa, né? Não foi democrática. A ideia era que aquela classe social que a aristocracia desprezava e que não tinha acesso aos grandes cargos ascendesse ao poder na Revolução, né? E foi ela que depois dominou a política francesa. Então, essas elites no Brasil, por exemplo, eram os grandes traficantes de escravos, os grandes fazendeiros, os grandes proprietários. Então, do ponto de vista de quem estava na base, os escravos e os libertos, não mudou muita coisa. Mas o que mudou, sim, é extremamente moderno, foi a consciência da nação, né? Isso que o Márcio falou sobre... o Afonso Arinos diz isso, mas depois eu vi que o Hipólito já tinha dito que a importância da Assembleia, principalmente para os que sonhavam e execravam a ideia do Brasil ser fragmentado, dividido, era a reunião num único lugar de representantes de várias partes do país. Aquilo consolidava a ideia de Brasil, que era ainda muito fluida, né? Antes de Dom João chegar, o próprio ministro dele dizia que o Brasil era apenas a reunião das possessões portuguesas na América. O norte não tinha nada a ver com o sul. E continua não tendo naquele momento, mas... Porque ainda havia algumas guerras de secção, né? A Bahia estava na verdade, a relação do norte com Portugal era completamente diferente da do sul-sudeste, principalmente, né? Ali havia dois Brasis, até formalmente, o Grão-Pará, o Maranhão... até Pernambuco, pelo menos, tinha uma conexão direta, e a Bahia também, com Portugal, que não passava pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma capital formal. É a vinda do rei que torna o Rio de Janeiro capital de fato. E é a sequência de acontecimentos que vem a partir daí que vai consolidar isso. Mas ainda é um Brasil fragmentado. A ideia da Constituinte, que nem era... projeto do Zé Bonifácio inicialmente, e esse que é muito parecido com ele, que é o Hipólito, em termos de ideais para o Brasil, que é o Brasil mantendo a sua unidade, né? Isso é muito importante porque a ideia de governo central no Rio de Janeiro está associada também ao risco da fragmentação. E esses que sonhavam com um grande império luso-brasileiro não abriam mão de manter o Brasil unido. É esse o projeto do Zé Bonifácio, é esse do Hipólito, e a ideia de que todos reunidos aqui começam a interagir, o representante de Pernambuco com o do Rio Grande do Sul, com o de Santa Catarina, com o do Ceará, e essa interação provoca isso que a gente tem. Isso a senhora fala, essa interação na Constituinte. Na Constituinte. Porque cada uma das províncias ou das capitanias indicou os seus deputados e eles tiveram que trabalhar juntos. Se reunir e se conhecer e saber dos problemas e partilhar e dividir, discutir, disputar. Que é algo como é hoje, né? Exato. Que a gente reúne aqui no nosso plenário 513 parlamentares das mais diversas origens e formações de cada um dos seus estados, representando aqui a sua população, discutindo os problemas locais. Isso, naquela época, foi a primeira vez que aconteceu? Foi a primeira vez que aconteceu. É um momento mágico, com todos os problemas que houve, mas, ao mesmo tempo, é um momento também em que se produz esse documento que você trouxe aqui, redigido em grande parte pelo Antônio Carlos, mas a tese... Carlos de Andrada. De Andrada, o irmão do Zé Bonifácio. A tese da Andréa Slemian, uma professora da USP, é essa mostrando como esse projeto foi feito com base no que é o parlamento. É um brigando, o de Pernambuco dizendo que o príncipe não tinha que ter tanto poder assim, o da Paraíba, se a Assembleia vai ter que mandar no imperador, os do Sudeste que estavam mais do lado do imperador, dizendo que não, o poder tinha que ficar mais na mão do imperador, porque ele já era imperador antes da Assembleia. Então, essa discussão
muito rica, que está disponível também em outro documento que tem aqui, que são os anais dessa Constituinte. Ele mostra como que aquilo, como essa vibração parlamentar, ela é fundadora, né? Como é que aquilo ali muda mesmo, apesar de todas as mudanças que já vinham acontecendo, ela vai ser o fundamento, e muito do que está aí foi aproveitado na carta que Dom Pedro deu no ano seguinte. Muito bem. Márcio, eu queria aproveitar esse mote, e que é a continuidade da sua colocação, da formação do parlamento, mas eu queria entender um pouquinho mais. Eles vieram, foram eleitos os deputados, mas eles vinham com ideias bastante liberais ou de fora. A professora já citou aqui Revolução Francesa, teve o Iluminismo. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse período, para a gente poder entender um pouquinho. Vamos voltar lá 200 anos e entender como é que era a sociedade naquele momento, pelo menos dessa elite, por favor. Tá certo. Eu vou entrar nesse tema, mas pegando por um outro gancho, né? Eu gosto de dizer que o sistema político e o parlamento é talvez o lugar essencial disso. Ele representa não só as pessoas, não só os grupos, mas ele representa uma correlação de forças. Então, ele representa algo que de alguma maneira está lá na sociedade. E quando a gente olha para o parlamento, uma das vantagens de se estudar o parlamento é que de alguma forma você está vendo essa sociedade por trás, se você souber olhar, porque muitas vezes está bastante oculta, né? Então, por exemplo, a gente vê ao longo da história do Brasil o peso das diversas regiões pelo número de parlamentares que tinha aqui. Se você pega a Assembleia de 1823, é a mesma coisa. Grão-Pará, que incluía Amazonas, imagine, todo aquele território, praticamente não estava aqui. O que estava aqui era o núcleo, né, nordestino e o núcleo do sudeste, principalmente Minas. Se a gente for olhar, o número de representantes de São Paulo é pequeno. E São Paulo, naquela época, englobava Paraná. Então, é pequeno, não é pequeno. Mas, sim, a gente pensa, né, em São Paulo e espera outra coisa. Em relação ao então, que a gente conhece hoje. Exato, que a gente conhece hoje. E ao longo da história, a composição do parlamento foi mostrando essas mudanças no Brasil. Então, bom, agora, dado esse fato, eu acho que faz parte, em alguma medida, da correlação, ou melhor, do que se representa dentro do parlamento, essas ideias que estão lá na sociedade. E numa sociedade como a brasileira, o peso, né, da ideologia que se formula, o que é considerado o centro, né? O centro, inclusive o centro naquela época do capitalismo industrial se formando, é muito grande, é muito grande. E aí vem a tal o peso do iluminismo, né? O iluminismo que é reduzindo ao seu mínimo, né, a luz da razão, né? Que significa, primeiro, uma negação de autoridades tradicionais, tanto religiosas como feudais, né? E depois uma certa confiança na capacidade de cada indivíduo de formar sua própria visão do mundo e que essa visão tenha legitimidade. Isso era muito presente ali. Agora, como disse a Isabel, dentro de um contexto que limitava muito a real implantação daquilo. Digamos que o elemento fundamental, a grande barreira era o escravismo, né? Que rigorosamente, apesar de ter havido alguma movimentação anti-escravista naquele momento, acho que dá para dizer que ela nunca chegou a se pensar que ela teria condições de virar o jogo nesse ponto aí, né? Que é fundamental para o Brasil, né? Porque a economia brasileira naquela época era baseada na mão de obra escrava, né? E se ali estavam os representantes do poder econômico, ficou difícil de negociar, não é isso? Não é isso. É interessante, né? Porque realmente o voto era censitário. Quer dizer, votava-se em quem votava. Depois você vai falar que eu não tenho todos os elementos da Constituinte da Mandioca, mas o voto baseava-se no poder aquisitivo do votante. Para votar, você tinha que ter uma renda tal, para ser votado, uma renda maior ainda, e a terceira etapa da composição do parlamento já eram pessoas da elite mais representativa. Então, isso não era só no Brasil. No resto do mundo foi assim o começo do liberalismo político. Mas o interessante também é que essas pessoas tinham um discurso. Esse discurso foi difundido
desde a Revolução Americana, os inconvidentes aqui tinham lido o livro do Benjamin Franklin, enfim, e tinham ideias e enfim, muita retórica, né? Muita coisa é retórica, o sujeito fala em liberdade, tem 200 escravos, né, escravizados na sua fazenda, enfim, a liberdade, vamos nos livrar dos grilhões, e os agrilhoados nem são levados em conta. Mas a verdade é que havia uma cultura política que que tinha chegado ao Brasil, desde a Inconfidência, antes disso, a partir de elites que tinham estudado em Coimbra ou mesmo em outras universidades europeias. A elite mineira, por isso que a bancada de Minas tinha 20 deputados, enquanto o Rio tinha 13, São Paulo tinha 11, enfim, era mais representativa, porque o coração da riqueza brasileira era Minas. Agora, por conta dos minérios, né? Ouro, dos minérios diamante, e do né? que veio agregado aos minérios, porque aí as vilas cresceram, o comércio, essa coisa do progresso, né? A cidade, a província mais interiorizada era Minas, né? As grandes cidades estão no interior de Minas, é o único fenômeno assim, além de São Paulo, que era pequena naquele momento. Agora, a coisa importante, né, nessa divisão é que o norte não fazia parte. Né? O Pará não teve representante, Maranhão não teve representante, Piauí não teve representante. Eles vinham numa disputa contra Dom Pedro e contra José Bonifácio, seu principal ministro, com relação ao que o Rio de Janeiro poderia representar de autoritarismo e de dominação sobre eles. A mudança lá ocorre pelas armas, com o Cochrane controlando a Bahia, depois o Maranhão, depois o Greenfield no Pará, que foi um massacre, né? E, na verdade, foi pela força que essa... Cabanagem, não é isso? Não, a cabanagem mas foi anterior, né? A cabanagem é depois, não é isso? Eu não conheço bem a história, mas naquele momento é a Guerra da Independência, né? Em que a resistência do Norte em aderir ao Rio de Janeiro. Dois fatores vão fazer com que isso seja superado. Primeiro, a vitória pelas armas, e segundo, que as medidas tomadas em Portugal começavam a preocupar os do Norte também. Porque Portugal queria que as províncias se relacionassem diretamente com Lisboa, né, através de suas juntas, mas ia nomear o general das armas, quem ia controlar as finanças. Enfim, então, não tinha autonomia nenhuma. Quando eles achavam que iam ter autonomia, principalmente Pernambuco, que tinha feito aquela revolução em 1817, os pernambucanos aderiram ao Rio de Janeiro. Do Norte foi o primeiro que aderiu, porque disse, a gente quer controlar a fazenda, não quer mandar dinheiro nem para Lisboa, nem para o Rio de Janeiro. Então, essa divisão, né, ela só foi superada em 24 com a repressão à Confederação do Equador, que foi a última... digamos assim, reação ao poder concentrado no Rio de Janeiro. O que houve, né, com a Constituinte de 23 e depois com a Carta de 24 foi a definição de um mapa do Brasil, baseado no que nós tínhamos, mas com províncias em vez de capitanias que configuravam mais ou menos a geografia que havia antes, e isso foi constitucionalmente estabelecido já em 23 no projeto, e essa parte do projeto foi confirmada na Carta de 1824, e a definição de que a província seria governada por um presidente em vez de uma junta. Esse presidente era indicado pelo imperador, por isso você tinha presidente do Ceará, por exemplo, ainda no segundo reinado, que era paulista, o Caio Prado, né, o grande da elite paulista, foi governador do Ceará. Quer dizer, havia essa centralidade. Então, venceu a tese do centralismo, da centralização, contra alguns federalistas que estavam principalmente no norte, querendo mais autonomia. Muito bem. Márcio, eu queria saber de você, vocês falaram um pouquinho das elites, como era o comportamento da classe, vamos assim, dominadora. E a população brasileira, ela entendia, ela sabia, como é que foi isso lá 200 anos atrás? Eu tenho a impressão que, se para a própria elite dessas várias regiões não era uma coisa tão dada, né, a unidade brasileira, e que você precisaria de um programa para todo esse território e toda essa população,
Muito mais difícil ainda seria para as pessoas que não estavam em contato com essa circulação, né, de ideias, de problemas. Até por uma falta de acesso a essas informações, né? Agora, isso não quer dizer que a população, em alguns momentos, principalmente nesses estados, em que a decisão sobre participar desse Brasil independente ou não era tão simples, porque muitas vezes, como foi dito aqui, parecia apenas uma escolha entre uma metrópole em Lisboa ou uma metrópole no Rio de Janeiro. Em alguns lugares, a população entrou com uma certa força na mudança, né? Tem até um livro do historiador também, são sempre os historiadores, né? Joel Rufino, que chama o nome muito engraçado, O Dia em que o Povo Ganhou, que é sobre o 2 de julho na Bahia. E ele acentua muito isso, que ali houve realmente uma participação de camadas, digamos assim, mais populares, né? Tanto que, na opinião dele, eu li isso há bastante tempo, essa é uma das razões porque o 2 de julho é tão forte até hoje na Bahia. Quer dizer, assim, no longo prazo, né, as coisas em que o povo realmente participa ganham outra dimensão, que às vezes até fica... A gente nem sabe bem por quê, né? Porque é que na Bahia o 2 de julho é a grande festa da Bahia, né? E foi uma festa sobre uma independência que até certo ponto foi feita um pouco mais de baixo para cima, né? Então houve essa participação. Sua opinião, professor? Olha, eu acabo brigando às vezes com meus colegas, principalmente nós, por causa dessa questão. Agora mesmo tem uma série na Folha sobre as grandes mulheres da história que lutaram ainda na colônia. E eu sempre digo assim, tudo bem, elas realmente foram valentes, corajosas e na Bahia também houve participação popular, mas quem levou foram as elites. O lado brasileiro na Bahia eram os grandes proprietários de fazenda e escravos que não queriam entregar a rapadura, digamos assim, para os portugueses. É o recôncavo, as fazendas, os engenhos, né? Então houve uma reação popular. O João José dos Reis, que é outro grande especialista da história da Bahia, ele vai dizer, há uma participação, há uma mistura, digamos assim, de sentimentos e de outro historiador, acho que foi o Hendrik Cray, também especialista na Bahia, uma janela de oportunidades que a gente do povo viu como, opa, vai ter liberdade e vai chegar na gente. Mas, na verdade, o Labatille, que foi o general francês que comandou o exército do Império para a Bahia, ele, quando começou a matar escravizados que não se comportaram direito, os patrões, os donos ficaram injuriados, porque aqueles escravizados levavam umas chicotadas e voltavam para o eito, não era, aquilo era propriedade. Então há Era um bem patrimonial, né? Na própria Constituinte, essa aí, a discussão sobre escravizados não passava nem teve sobre escravidão. Isso não foi tentado, até porque muitos deles, a maior parte deles. Então, a discussão era assim, eles são uma propriedade, por isso não têm direitos de cidadania. Isso ficou dito desde o começo. A discussão surgiu por causa de alguns escravizados que tinham sido libertados pelo antigo proprietário e a filha se recusava a reconhecer. Então, eles pleitearam a Assembleia que interferisse. E a Assembleia finalmente disse que não temos nada a ver com isso. Isso é para ser decidido pela Justiça. E a posição do imperador mesmo foi de que eles eram propriedade. Não tinham direitos, não eram pessoas. Também. Eu só queria deixar registrado que eu concordo plenamente que o que houve ali na independência foi o que aconteceu muitas vezes na história do Brasil, que foi um pacto de elite, né? E que elas levaram algum tempo para chegar ao resultado desse pacto. Eu só queria não deixar totalmente de lado que, como sempre que há brigas na elite, elas chamam de alguma forma alguma mobilização para se apoiar, né? E no caso da independência, eu acho que houve alguns momentos em que se abriu um espaço. Agora, você tinha essa barreira que eu falei desde o começo, né? Uma parcela muito grande da população era escravizada. Mesmo quando eu estou falando dessa participação,
Eu estou falando mais da população pobre e não escravizada. Os homens livres, né? Mas, na verdade, essa população também tinha suas reivindicações, também a pleiteava, também não era uma coisa organizada nem baseada na bibliografia, no Rousseau. Enfim, havia aí um sentimento de aqui é um momento de mudança. Vamos nessa, né? E na Bahia foi muito forte isso, mas logo na regência a repressão aos libertos, as tentativas de rebelião dessa população mais pobre foi sumariamente reprimida. Muito bem. Num dos nossos 4 programas, a gente vai tratar dessa participação, vamos assim dizer, popular, porque chegaram reivindicações à Constituinte, e a gente tem isso registrado e a gente vai tratar num programa. Convido depois a senhora assistir. Mas agora chegou a hora da gente falar um pouco mais da presença mais do que ilustre que está aqui no nosso estúdio. O projeto de Constituição de 1823. Antes, porém, vamos exibir aqui no telão um vídeo que foi produzido pelo nosso colega Marcelo Westphalen sobre este e outros documentos daquele período que integram o nosso acervo histórico. Convido os senhores a assistir o vídeo. Em 1823, 84 deputados se reuniram para criar a primeira Constituição do Brasil. Nesse período, 3.700 documentos foram produzidos, incluindo a Constituição original, escrita à mão. E até hoje, 200 anos depois, estes papéis históricos estão bem preservados, abrigados pelo Arquivo da Câmara dos Deputados. A documentação mostra um pedaço da nossa história e foi contemplada pela Unesco com o prêmio Memória do Mundo. O acervo foi digitalizado e pode ser visto pelos internautas. Está liberado, sem restrição de acesso, todos os originais manuscritos. E além, complementando essa documentação manuscrita, a gente tem 6 volumes de anais que constam os debates e os discursos dos parlamentares nesses 7 meses da Constituinte de 1823. A Constituição de 1823 retirava poderes da monarquia. Insatisfeito, Dom Pedro I mandou fechar o parlamento e alguns deputados foram presos ou deportados no episódio que ficou conhecido como Noite da Agonia. Muito bem. Eu gostaria de pedir que fosse exibido na nossa tela um QR Code, para você que está nos assistindo poder ter acesso a esse conjunto de documentos. Como foi dito pelo Marcelo, afinal são 3.697 documentos que integraram a Constituinte de 1823. Todos eles estão digitalizados e acessíveis, abertos para consulta de todo o público, e eles integram o arquivo histórico do nosso Centro de Documentação e Informação, conhecido como SED. Esse códice aqui tem 6,6 kg, possui capa em pergaminho, papel de polpa de trapo e a escrita, de forma manuscrita, foi feita em tinta ferrogálica. Tem 37 páginas. Aparentemente tem mais, mas só 37 estão escritas, as outras estão em branco. O livro passou por restauros, como enxertos, tanto no miolo quanto na capa, inclusive com o uso de pergaminho. Foram refeitas a costura e a encadernação, e como eu havia dito antes, esta é a primeira vez que ele sai do arquivo de obras raras. Lá, como vocês viram no vídeo, ele fica num depósito com controle de temperatura, de umidade, de iluminação e de segurança, conforme as recomendações técnicas. Uma vez que a gente conheceu um pouco mais sobre esse documento e sobre todo esse arquivo, eu queria começar com o Márcio, que é da nossa casa, colega aqui. Márcio, qual a importância de um documento como esse, ou de um acervo histórico, como que temos aqui na Câmara, para a história do país? Bom, eu fico até emocionado de estar aqui na presença, né, de um convidado tão ilustre e das satisfações que eu tenho de trabalhar aqui na Câmara estar o tempo todo, né, perto desse acervo, que é muito bem cuidado. Eu até chamaria a atenção aquela ideia inicial que eu dei, que dentro de uma série de condições adversas, o Estado brasileiro surgiu com uma certa densidade de estrutura, inclusive por causa da transferência da família real. Porque é um pouco impressionante que nós tenhamos acesso até hoje a esses documentos nessas condições.
E não se deve só a nós, se deve também lá ao pessoal do século XIX, que manteve esse acervo, né? Que fez de uma forma muito bem feita, muito bem feita, um documento para... Inclusive, alguns os colegas, né, do arquivo já me explicaram que alguns documentos, inclusive, tinham sido feitos em gráficas de diários, etc., que eles, no próprio século XIX, houve essa preocupação de manter tudo organizado, recuperar. É uma coisa até emocionante. E, no caso específico da Constituinte de 1823, assim, eu não participei disso, então posso falar assim, eu acho que aqui o arquivo fez um trabalho excepcional. Esse trabalho que está hoje na internet, disponível para todo mundo, não só os documentos, né, mas os dossiês sobre cada tema, mais de 400, 490, algo assim, organizados, facilitando muito o trabalho dos pesquisadores que estão vindo pesquisar. Isso é um ponto muito importante. Estão vindo pesquisar. Inclusive, se eu bem entendi, vai sair agora, proximamente, um livro com trabalhos de pesquisadores que vieram aqui, quer dizer, de fora da Câmara, que é importante para nós, né, esse contato permanente. Salvo engano, são 10 convidados, cada um conta um pouquinho da história a partir da visita dos documentos. Professora, como é que a senhora enxerga esse documento, a primeira vez que a senhora vê ele? A senhora já falou tanto dele, mas não conhecia. Não conhecia, e a coisa impressionante é como é bem conservado. Eu achei que era um facsímile, porque estava tão claro, tão nítido. A qualidade do papel, da tinta, né? Você lê tudo claramente, é um fenômeno. Fiquei muito emocionada também, acho um privilégio, acho que isso que o Márcio falou é importante, como que aquelas pessoas já tinham uma consciência do seu papel na história, daquilo. Isso eu trabalhei na minha tese de doutorado, Insultos Impressos, sobre a imprensa daquele período, na qual os Andrada tiveram um papel importante. Então, eles já faziam uma propaganda do papel deles na independência, já fazia um tipo de ação. E agora, comentando um pouco o vídeo, muito interessante, a dissolução da Assembleia teve uma participação muito grande porque os Andrada deixaram o governo em julho, os que eram os maiores defensores dos interesses do imperador na Carta, na Constituição, romperam com ele em julho de 23 e chegaram às vias de fato, digamos assim, no 12 de novembro, quando o Dom Pedro exigiu que fossem punidos os responsáveis pelo jornal O Tamoio, que eram os Andrada. Então, há aí um caldo cultural de imprensa e parlamento, né? Imprensa muito livre naquele momento, as ofensas eram tremendas entre uns e outros, mas também a Assembleia condenando pessoas, levando a julgamento pessoas que atacaram a Assembleia. É um momento riquíssimo da nossa história, e isso das pessoas terem uma consciência do que estavam fazendo, disputarem o protagonismo, isso é um momento fundador que deve ser sempre relembrado para confirmar a importância do parlamento e da imprensa livre numa sociedade democrática. Márcio. Nós tivemos esse momento, né? Eu sigo achando um momento bastante especial da história do parlamento, que meio que deu a cara do que viria nos próximos anos. Primeiro que essa elite tinha já uma certa identidade. Eu vi, se não me engano, uma pesquisadora também, Elaine Sodré, que ela fez uma pesquisa sobre a composição. E é muito interessante, porque desses 80 e poucos deputados até aqui, quase 50 tinham passado por Coimbra. Quer dizer, já era uma elite que tinha unidade. Só para que o nosso telespectador entenda um pouquinho. Antes dessa Constituinte de 1823, houve uma reunião lá em Lisboa, que é dessa que você está falando, não é isso? Não, eu estou falando que eles realmente estudaram em Coimbra. Ah, eles foram para estudar, não participaram antes, exatamente. Não daquela... Não, alguns participaram, porque aquela era a elite brasileira. Entendi. Em geral, muitos dos que estavam aqui participaram das cortes em Lisboa, participaram aqui. A quantidade deles que chegou a ser... quando eu falei deles, eu pensei deles mesmo, né? Não tinha nenhuma ela. Deles que vieram a ser senadores. É assim, avassalador, e o Senado era vitalício. Não havia mulher naquele parlamento porque elas não tinham nem direito a ser votadas, né? Tem um anacronismo. Isso aí estava bastante longe. Nem é o caso... Às vezes, assim, dizer, não tinha mulheres, é uma coisa importante, diz muito sobre o período, mas não diz muito sobre aquele parlamento, porque nenhum tinha, não é? Nenhum tinha.
eles, com essa coisa era muito difícil governar o Brasil. Essa necessidade de centralização, se você quisesse manter a unidade, porque você podia não achar que a unidade era uma coisa boa, se você quisesse manter a unidade, era difícil organizar esse governo. Esses presidentes de província, que é um negócio extraordinário, que são aqueles mesmas pessoas, uns 20 deles foram presidente de província, não de uma província só, nem só da sua. Eles eram realmente funcionários do Estado Imperial, né? Eles iam para lá, tinham um papel importante da província, mas também não governavam tanto assim, porque a província era muito autônoma, né? Tinha as pessoas que mandavam lá. Era um sistema muito sofisticado, de certa forma, que resistiu durante muito tempo, né? E é preciso também ver as razões por que resistiu. Sem dúvida, uma delas foi uma certa habilidade política mesmo. Uhum. Mas eu acho, de todas as teorias que eu já vi assim, de fundo, eu ainda acho que a mais forte é que era muito necessária essa unidade para manter o regime escravista. Porque você precisava de um mercado de escravos. E isso tinha que ser nacional, tinha que ser mais amplo do que cada província, né? Isso vem, de certa forma, desde o Cotegipe, quando ele disse para a princesa, alguma coisa do tipo, libertou uma raça, mas perdeu o trono. O trono estava muito ligado a isso, mesmo quando, eventualmente, o imperador e a princesa realmente fossem abolicionistas, eventualmente, mas o trono em si, objetivamente, ele estava ligado. A estrutura estava ligada, né? Não, concordo totalmente. Acho que não tinha jeito. Quando as pessoas dizem Dom Pedro II não fez, não tinha, ele não era um rei absoluto. Ele estava nas mãos daquele parlamento. E o parlamento foi sempre, a partir então da maioridade, tem um breve período liberal, mas o que predominou foi o Partido Conservador, que era formado por grandes barões do café, com pessoas. Então não havia muito autonomia do imperador, além de palavras, de discursos, fala do trono, em que ele recomendava, para tomar essa atitude. E, de fato, a princesa, que seria a imperatriz, né, assume, faz esse gesto, e no ano seguinte acaba a monarquia. Deixou de interessar os barões do café. Eu até queria acrescentar uma coisa que eu venho pensando desde que, quando a gente ouve falar de um tema, você começa a pensar nele, né? Que, assim, em geral, a gente tem uma ideia de um poder executivo muito forte no Brasil, né? E isso se aplica ao Império, ainda mais, sendo o Império o Império. Mas, na prática, quase sempre que há um enfrentamento, o Parlamento ganha, no médio prazo. Porque o Parlamento é onde estão realmente as elites. Então, você vê, aparentemente, Dom Pedro I ganhou, fechou a Assembleia Constituinte. Mas, em poucos anos, ele teve que ir embora do país. E aquelas pessoas que ele tinha, alguns até prendidos, alguns que eram muito próximos dele, né, porque a situação era complicada, retomaram o controle do país, né? E depois, no fim do processo, quando o núcleo, né, do governo imperial resolveu não, porque muitos fatores entraram, mas foi importante para a abolição, né, também caiu. Isso já em 88, passados 60 e poucos anos, né? Ou seja, nos momentos decisivos, mesmo esse poder executivo imperial não conseguiu se contrapor de uma forma incisiva a esses poderes, né, que são os grandes poderes no Brasil. Professora, eu queria saber a sua opinião sobre o Império naquele momento. Não, o Império estava se constituindo. Você ainda teve na regência, né? A regência foi o seguinte, Dom Pedro foi levado a abdicar no dia 7 de abril de 1831, depois de uma série de disputas com o parlamento, que tinha sido reaberto em 1826, né? E com ele uma imprensa livre tinha renascido, com a Aurora Fluminense e outros jornais, e o imperador passou a apanhar consideravelmente a partir daí, pela maneira considerada... Apanhar pelos jornais. Pelos jornais, pelas manifestações, ele foi perdendo prestígio. Perdeu prestígio porque negociou a independência pagando uma fortuna para o pai, para Portugal, perdeu prestígio por causa do seu temperamento, por causa da forma como tratava a mulher, por causa de uma série de coisas, né, do desastre da Guerra da Cisplatina
em 1808 o Brasil foi derrotado ali, muito dinheiro se gastou. Então foi um processo de desprestígio que foi também, a gente vê aí o papel da imprensa, muito instrumentalizado pela imprensa. A imprensa liberal mais moderada do Evaristo foi a mais agressiva com Dom Pedro, comparando ele, e principalmente em 1830, com o rei que tinha sido deposto na França, o Carlos X. Então, esse processo, né, de desgaste do imperador, ele se despede dizendo: não me querem porque sou português, porque também os sentimentos anti-lusitanos que começaram a ser alimentados pelos Andrada nesse jornal Tamoio chegaram no final com Dom Pedro sendo considerado o português, porque ele também estava envolvido com a sucessão da coroa em Portugal, né? Ele era Dom Pedro IV lá. Então o irmão tomou-lhe o trono e ele entrou numa viagem de recuperar e descuidava dos negócios. Por exemplo, é um processo, mas o fato é que ali, quando ele cai, assume uma regência que tem um caráter meio republicano. O imperador tinha 5 anos. Com a regência, são os políticos que vão mandar. E essa mudança, né, acaba criando muita instabilidade. É uma década de muitas guerras, essas cabanagens, enfim, uma série de rebeliões no norte, etc., são produto da instabilidade. A maioridade é, de certa forma, um pacto das elites, em 1840, para dar simbolicamente o poder ao menino de 14, 15 anos, mas, ao mesmo tempo, harmonizar aí os interesses do norte e do sul, que se prejudicavam com a instabilidade. Aí começa a grande estabilidade do segundo reinado, né? Um pacto de elites que interesses do café, no açúcar no norte, do café no sudeste, etc., e que acaba se compondo baseada no regime de trabalho escravo. Muito bem. Nós já estamos caminhando para o nosso final, lamentavelmente o tempo passa rápido. Antes eu queria aproveitar, a senhora citou 2 temas. O Tamoio, o jornal O Tamoio, vai ser objeto do nosso programa número 3. Nós vamos discutir liberdade de imprensa e o Tamoio vai estar presente aqui no estúdio. Os exemplares originais vão estar aqui conosco, assim como a Constituinte. E a senhora falou também do final da Constituinte, quando teve a Noite da Agonia, o vídeo trouxe isso também. No programa número 4, a gente vai ter os anais, onde vai estar descrito aquela noite, a Noite da Agonia, o relato dela, também em documento presente no estúdio. Convido a senhora, convido o Márcio para acompanhar essa série e descobrir esses documentos e esses detalhes todos que a gente vai contar ao longo dessa série. Já caminhando para o final, Márcio, eu gostaria de começar com você as nossas considerações finais, querendo saber o seguinte: foi válida essa experiência de 1823? Eu não tenho dúvida. É claro que as experiências históricas são históricas, né? Elas têm a ver com aquele momento. Mas eu considero que, dentro daquelas circunstâncias, o nosso parlamento começou muito bem. Começou com discussões muito bem informadas, uma elite que se mostrou muito apta a governar o país daí em diante, com muitas divisões internas interessantes, né? Se nós tivéssemos tempo seria até bom de ver, porque essas divisões explicam muito do Brasil até hoje. Agora, né, esperemos que a gente esteja em outro momento histórico e que essas decisões sejam daqui em diante tomadas, né, com a influência de camadas muito mais abrangentes da população. Diferentemente do que foi naquele período, não é isso? Era bem mais fechadinho o grupo. Uhum. Professora, também caminhando para as nossas considerações finais, a mesma pergunta: foi válido esse processo de 1823 para a nossa história? Claro, é um processo, concordo inteiramente com o Márcio, é um processo de aprendizado, né? É a construção de uma nação, são representantes das elites, mas são representantes da nação, na verdade, porque as elites eram a expressão pública do que era o Brasil, era o que tinha, né? Então ali aquelas pessoas começam a aprender a prática do debate político, da troca. Esse resultado está aí, são pessoas que tinham posições contrárias e assinam esse documento porque é um documento político. Chegou no final, eu perdi, Antônio Carlos Andrada perde um bando de coisas e essas coisas estão aí. Significou isso, significou que o parlamento é feito disso, né, de acordos.
Uma outra coisa que eu queria, que não tem a ver exatamente, mas eu queria ressaltar, é que nas Cortes de Lisboa teve um deputado brasileiro que defendeu o voto feminino. Eu acho que o parlamento devia fazer um estudo sobre esse deputado, o Visconde de Pedra Branca, que é pai da Condessa de Barral, que tem uma história de amor com o Pedro II. E é interessante, porque naquele contexto ninguém falou disso e tinha uma pessoa, um homem, né, que muito europeizado, que vai defender. Então, acho que assim, são momentos, inclusive, de lançar uma ideia tão original que ninguém levou em conta, mas que o parlamento era o palco para isso. Já está falando diante de um consultor que é do Núcleo de Ciência Política aqui da Câmara. De repente você já conhecia essa história, Márcio? Engraçado, eu não sabia quem era, mas eu já tinha ouvido falar que tinha havido essa sugestão. É engraçado porque esses momentos, né, essas circunstâncias, eles abrem certo espaço, né? E, às vezes a gente acha que tudo é novo, mas a coisa antiga havia na própria processo constituinte de 1823, havia previsão expressa de que as pessoas, a população, levasse ideias para o parlamento, né? Então, as ideias circulam quando tem um espaço institucional para isso. Às vezes mais, às vezes menos. Estamos sempre torcendo para que seja mais, né? Muito bem. Quer complementar? Não, só agradecer, porque realmente é sempre bom falar de história do Brasil, é bom porque as pessoas querem ouvir sobre o que aconteceu em 1823 e, ao mesmo tempo, parabenizar a Câmara por essa iniciativa, por esse projeto maravilhoso. Eu vou acompanhar com muito interesse. Parabéns a você que o conduz. Obrigado, em nome da equipe. Eu sempre digo a mesma coisa, né? Para mim é uma satisfação imensa participar da programação da TV Câmara. Eu acho que aqui se faz coisa muito boa e eu nunca participei de nada, e olha que eu estou 30 anos aqui. Nunca participei de nada que não fosse muito interessante. Agora, esse aqui de reconstituição histórica, ele tem, né, uma densidade especial. Estou muito satisfeito de ter participado, viu, William? Obrigado. Obrigado eu. Obrigado a todos, né? Em nome da equipe, agradeço aos senhores. E eu recebi aqui neste primeiro programa que trata sobre a Constituinte de 1823, a historiadora, ensaísta, escritora e pesquisadora Isabel Lustosa e o cientista político e consultor legislativo da Câmara, Márcio Rabbar. Quer saber mais detalhes sobre o que conversamos aqui? Aponte o seu celular para o QR Code que aparece no canto da sua tela. Ele vai te levar ao conteúdo produzido para marcar os 200 anos do Parlamento e aos documentos de que falamos aqui. Para mais detalhes, acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. E para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Convido desde já para que você assista aos outros 3 programas que irão nos oferecer novas e diferentes abordagens históricas da vida política nacional por meio daquela Constituinte que está aqui representada hoje por esse documento importantíssimo. Novamente, muito obrigado por sua atenção.